eu conheci Jesus através do futebol, né? Os meus pais eram na época cristãos católicos, bem religiosos assim, bem frequentadores. Então eu cresci nesse contexto católico, mas eu ia mais à igreja, assim, na missa, na época que eu me lembro, mais para agradar o meu pai, ou os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, do que agradar a Deus. Até Uhum. porque eu não tinha, obviamente, eu tinha um conhecimento de Deus, que Deus era o criador de todas as coisas, mas não tinha um relacionamento pessoal Uhum. com Ele. Então eu cresci nesse contexto, ia para a igreja mais para agradar os pais, mas eu já sentia em sonhos assim o Senhor se revelando para mim, mas eu não tinha nenhum conhecimento espiritual ou bíblico do que aqueles sonhos eles representavam. Então no futebol, todos os clubes que a gente passa sempre vai ter um cristão, um discípulo de Jesus ali pregando a palavra, fazendo um momento de discipulado. Então eu conheci Jesus mesmo de ter um relacionamento com ele através do futebol. Foi em uma das concentrações dos alojamentos que a gente morava, né? Na época, jogando em times menores, você tem um alojamento, uma casa que tem aproximadamente 15, ou dependendo da casa, 20 atletas, e sempre tem ali cristãos trazendo, né, a meditação da palavra, reuniões, discipulado, e eu fui convidado. Então, nesse dia que eu fui convidado, um atleta falou assim: Fabinho, Deus tem um propósito específico na sua vida, um plano na sua vida. E naquele contexto ali, eu já estava com 19 anos, então eu já conhecia também muitas festas, né, baladas, eu vinha desse contexto assim também. E eu me recordo que nesse dia, no dia seguinte, eu estava passando um momento de dificuldade na minha carreira, no clube, onde eu já estava pensando em desistir. Então, nesse dia, eu pensei assim, só pensei, não verbalizei. Será que essa é a carreira que Deus tem para minha vida? Tá tão difícil? Será que realmente Deus quer que eu seja um atleta profissional de futebol? Né? Será que eu vou conseguir ajudar meus pais? Mas eu só pensei. E quando chegou a noite, ele me convidou para um culto mesmo na igreja. E eu falei assim, eu vou nesse culto, porque todas as vezes que eu era convidado eu corria. Eu falava assim, não, eu vou. Aí Na próxima. quando chegava às 19 horas, assim, perto do horário do culto, eu sempre sumia. Só que nesse dia eu decidi ser obediente, né? Eu falei, eu vou. Cheguei no culto, era aquelas assembleias de Deus assim, bem pentecostais, um culto onde estava tendo um mover ali do Espírito Santo. Naquela época, naquele contexto, eu não entendia. Então, qual era o meu preconceito de entrar numa igreja evangélica? Eu pensava assim, nossa, eles vão me chamar lá na frente, eu vou passar vergonha, eu vou ler a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia, porque eu não entendia a liturgia de um culto. Então, o que me distanciava de ir visitar uma igreja ou um culto era isso, a vergonha de ir lá na frente. Enfim, aí eu aceitei o convite, fui no culto, aquele mover todo, eu sentei na última cadeira, né? Falei assim, eu vou ficar aqui escondidinho, ninguém vai me ver, daqui a pouco eu vou embora. E como estava um mover sobrenatural assim, era um culto de Santa Ceia, o Espírito Santo começou a se manifestar durante a adoração, durante o louvor. Aí sai uma senhora, aquelas famosas irmãs do coque, né? Sai uma senhora lá Sempre. da frente, saiu uma senhora lá da frente e eu tava sentado na última fileira, só que ela tava de olhos fechados. Então ela vem pelo corredor da igreja assim, de olhos fechados, e eu abaixei minha cabeça assim, e meio olhando assim de canto de olho, abaixei, eu falei: "Não, não, 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 senhor, não deixa ela vir aqui não. Meu Deus do céu, não, 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 não". Quando vê, ela para do meu lado. Ela para do meu lado e ela falou assim: "Olha, não foi você que quis vir aqui hoje, foi eu que te trouxe até aqui. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você". Aí ela Uau. falou, trouxe ali uma palavra de conhecimento. Naquela época também eu não tinha esse entendimento. Ela falou assim: tudo que você estava pensando hoje de ajudar a sua família, se essa é a carreira que eu tenho para você, sim, essa é a carreira que eu tenho para você e você vai conseguir ajudar a sua família. Muitos vão virar as costas para você, mas eu não. Eu sempre vou estar com você. E aí ela começou a falar em línguas e eu não entendia, e hoje, até hoje eu também não entendo. Eu não tenho o dom de revelação de línguas, então até hoje eu não entendo. Mas naquela época, para mim, tudo isso era muito novo. Ela começou a falar em línguas e eu não entendia. Eu falava: meu Deus, o que ela tá falando? Aí ela falou assim para mim: hoje você não está entendendo o que eu tô falando, mas um dia você vai entender. E ela falou algo que marcou a minha vida, e todas as vezes que eu lembro dessa primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, ela falou assim para mim: você ainda vai ser pregador da minha palavra. Através da sua vida, muitas outras pessoas Uau. vão me conhecer, vão se relacionar comigo. Então, só que foi realmente uma palavra de Deus, porque o meu contexto naquela época era de totalmente festa, eu não tinha um relacionamento com Jesus,
não tinha nem o rito de ir numa igreja católica, ir na missa, nada. Eu estava realmente afastado. E quando ela fala, você ainda vai ser pregador da minha palavra, eu falei assim, dentro de mim eu pensava assim, meu Deus, que fé que ela tem, porque eu não quero nem saber de Jesus, muito menos de pregar a palavra. E aí, depois, passaram-se 3 anos, eu voltei só mais uma vez no culto, aí passaram-se 3 anos, foi quando eu comecei, realmente a minha vida começou a piorar, né? Moralmente falando, profissionalmente falando, comecei a andar com algumas influências, né? Conhecendo drogas, conhecendo bebidas, mas teve um dia que eu estava assistindo, eu acho importante falar isso, porque foi uma experiência que marcou a minha vida. Eu estava assistindo, né? Eu cheguei em casa, uma tarde, estava em casa desempregado. Depois de 2 anos que eu recebi essa palavra, estava em casa desempregado. 2008, essa palavra foi em 2006 e 2008 em casa desempregado. Cheguei da rua à tarde, falei, vou ligar a televisão. Quando eu ligo a televisão, estava num comercial. Estou sentado no sofá e quando volta do comercial, entra num canal cristão. Até então também não conhecia, até não tinha voltado mais à igreja. Enfim, é um canal que ele passa mundialmente. Uhum. E aí eu tô sentado no sofá, o pastor entra, só tava eu na sala, o pastor ele volta ao ar e fala assim, olha, tem um jovem, ele tá sentado na sala da casa dele, eu quero falar para você, jovem, você que tá mexendo com coisas erradas, deixa eu falar para você, e você que tá andando com telefone que não é seu, coisas que não é sua, tênis que não é seu, eu quero falar para você, devolve isso aí, porque senão vai sofrer você e sua família na prisão. É você mesmo que tá sentado aí no sofá me assistindo agora. E naquele contexto eu estava com tudo isso dentro de casa. Então, um canal que passa mundialmente. Então, eu acredito que o Senhor estava tendo muita misericórdia de mim, mas eu fui encontrado realmente lá em Cruzeiro. Qual era a probabilidade de eu estar naquele dia, naquele momento, naquele horário, em um canal que passa mundialmente, o Senhor falar exclusivamente e especificamente para mim? Uhum. Então, aquilo ali me tocou. Depois desse dia, eu falei, quer saber, realmente acho que a Não é minha pra vida... quem não. Não, minha vida realmente só vai fazer sentido se eu tiver com um relacionamento com Jesus. Então, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não entreguei porque eu queria um carro novo, eu não entreguei porque eu precisava de uma porta aberta, não, eu entreguei realmente porque eu precisava de uma mudança de caráter. Então, foi quando realmente eu decidi, no final do ano de 2008 para 2009, em dezembro, dia 31 eu estava no pagode e dia 1º eu estava no culto. Foi uma mudança realmente radical. Foi quando eu falei, não, esse é o caminho que eu quero para minha vida. Aí fui para o culto, entreguei a minha vida a Jesus e graças a Deus até então tenho me mantido firme nos caminhos do Senhor.